Para viver bem. Está no ar o quadro Para Viver Bem. Um quadro que traz para você sempre dicas e orientações para você que quer viver melhor, viver com qualidade de vida. Hoje é terça-feira e é o dia que a gente traz um assunto muito especial, que é a saúde visual, o cuidado com os olhos, com a nossa visão, porque os nossos olhos são a janela da alma. Nós vamos agora conversar com a médica oftalmologista, nossa amiga, de vários anos aqui da rádio, a doutora Giane Brasileiro. Ela vai explicar para a gente sobre ceratocone. Nós, em alguns programas, já trazemos esse assunto, mas sempre é bom lembrar, sempre é bom trazer novamente para o assunto, para o tema, pois muitas pessoas têm dúvidas e dificuldades para entender sobre ceratocone. Então, para explicar com todo o profissionalismo e com todo o cuidado também para você, amigo ouvinte, a gente tem aqui a doutora Giane Brasileiro no estúdio. Bom dia, doutora Giane Brasileiro, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Tiago, bom dia, ouvinte da Rádio Shalom, seguidores do Instagram. Não sei hoje se a gente vai conseguir transmitir pelo YouTube. Como eu falei para a senhora, a gente está com um problema na internet, aí somente pela rádio. Certo, então sejam todos bem-vindos, Esse mês é um mês muito importante, muito especial, porque estamos fazendo o combate ao ceratocone, que é uma patologia tão importante, que precisa ser abordada, que precisa ser levada a público, muitas orientações, para que a gente possa, de uma forma por excelência, ter esse cuidado com a saúde pública. Exatamente. Doutora, eu começo a nossa entrevista perguntando para a senhora o que é o ceratocone. Então, e eu já vou iniciar para aqueles que estão me acompanhando pelo Instagram. Eu vou colocar uma foto de uma córnea, O ceratocone é uma patologia que afeta a nossa córnea, que é a nossa lente natural, que é uma lente anterior, É a nossa primeira lente. Nós temos duas lentes importantes, a córnea e o cristalino. A córnea, como bem mostra a imagem, essa lente anterior, transparente. E o ceratocone vai afetar a nossa córnea, levando a um afinamento dessa estrutura, um afinamento em especial central, progressivo, e com esse afinamento a nossa córnea ela se deforma e ela cria uma imagem em forma de cone, por isso que é chamado ceratocone. Então, essa deformidade, essa alteração leva a um comprometimento visual. Para que a gente enxergue bem, com qualidade, é importante que essa córnea seja transparente, seja íntegra e tenha a sua curvatura esférica homogênea. Inclusive, eu vou substituir essa foto. Já mostrei nessa imagem aqui todas as camadas. A córnea é formada de 5 camadas, cada camada com sua função importante. É uma estrutura de suma importância, tanto para proteger nosso olho, como também para o foco da nossa visão, Porque toda luz penetra através da nossa córnea, passa pelo nosso cristalino e vai até nossa retina. E tem que chegar com a nitidez necessária, com a qualidade necessária, não pode ter irregularidades, porque vai ter a distorção das nossas imagens. Então, eu vou mostrar para quem está seguindo aqui pelo Instagram, vou tentar trocar essa imagem por outra, mostrando um olho normal e um olho com ceratocone. Então, quem está no Instagram conosco é capaz de ver uma córnea normal. Ela tem a sua curvatura esférica, regular, homogênea, que permite uma qualidade de visão melhor. E na segunda imagem você vê um olho com ceratocone, onde essa córnea está com o centro mais afinado, ela está deformada, e essa imagem como se fosse pontuda,
tá certo? E isso é que leva realmente ao embaçamento visual, ao aumento do astigmatismo, a presença de astigmatismo irregular, aumento da miopia. Realmente ocorre erros refrativos associados com embaçamento visual, que muitas vezes não corrige com óculos, dependendo do avanço, do estadiamento e da graduação desse ceratocônio. Doutora Giane, quais são as principais causas do ceratocônio? Então, é importante salientar que o ceratocônio ainda não tem uma causa específica, mas acreditamos, segundo os estudos, que existem fatores ambientais e fatores genéticos associados à formação do ceratocônio. Desde o ato de coçar os olhos com frequência, o histórico familiar da doença, a alteração na produção do colágeno corneano, que também pode levar a essa alteração, e a formação do ceratocônio. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a médica oftalmologista, a doutora Giane Brasileiro. Nós estamos falando sobre ceratocônio. Doutora, quais são os principais sintomas? Então, é importante salientar que o ceratocônio, ele pode ser assimétrico, né? Ele pode se manifestar de forma diferente em cada olho, tá certo? Em geral, ele afeta bilateralmente ambos os olhos, mas de forma assimétrica. Um olho pode evoluir com muito mais agressividade do que outro. Os principais sintomas, um deles que é de suma importância, não é? Que é a baixa da visão. O paciente nota uma perca progressiva da visão, ele diz, doutora, minha visão está perdendo a nitidez, né? Ele reclama, em geral, da baixa da visão noturna, sensibilidade à luz. Há relatos de imagens superpostas, olha um objeto e vê como se fosse múltiplas imagens, até casos de diplopia, dupla imagem. Esse grau, ele tende a mudar com muita frequência. O paciente, às vezes, com menos de 6 meses, ele volta ao consultório e se queixa que aquele óculos já não está permitindo mais uma boa qualidade de visão, né? A baixa da visão noturna, halos luminosos, né, à noite. E esse paciente, em geral, ele relata também um prurido maior no olho. Ele diz, doutora, meu olho tem coçado tanto, né, tem me incomodado tanto. Aumento da sensibilidade à luz. Em geral, os pacientes portadores de ceratocônio têm essa queixa. E, em especial, a baixa da visão para longe. Né? Ele diz, doutora, minha visão de longe caiu. Eu observo que eu não vejo com a mesma nitidez, mesmo estando com meu óculos. E mesmo com o óculos atualizado. Então, esse grau, ele tende a mudar com muita frequência e o paciente não fica satisfeito com a sua qualidade de visão. Outra pergunta também, doutora Giane, como é que é realizado o diagnóstico do paciente com ceratocônio? Esse paciente, ele precisa fazer realmente uma avaliação oftalmológica, não é somente o oftalmologista. Então, nós iniciamos um exame refrativo, um exame onde avaliamos o grau do paciente, onde observamos se há presença de um astigmatismo irregular, se esse astigmatismo está acentuando, né? Por isso a importância de você ter um médico de confiança, fazer um acompanhamento, né, com aquele médico com frequência, porque ele já vai ter um conhecimento maior sobre a sua visão, não é? E outra coisa importante, nós realizamos, quando há suspeita de ceratocônio, já fazemos a ceratometria, onde a gente vê a curvatura dessa córnea, porque nós vimos, né, anteriormente eu já falei, que há uma alteração nessa curvatura, uma deformidade. Então, é importante fazer uma ceratometria, uma topografia corneana, onde a gente faz o mapeamento dessa curvatura. Fazemos também a paquimetria para a gente ver a espessura dessa córnea. Como já falei anteriormente, essa córnea ela tende a ser mais fina,
principalmente no centro e centro inferior. Ela fica bem mais fina do que o padrão normal, porque ela vai se deformando. A pressão intraocular vai esticando, ela vai formando aquele bico bem maior de acordo com a graduação. Quanto mais avançado o ceratocone, maior essa deformidade, maior a distorção e maior o embaçamento visual. Em graus menores, esse embaçamento é menor. Em graus maiores, a turvação visual, a distorção corneana, ela é bem mais acentuada. Realizamos também o diagnóstico através do Pentacam, que é outro exame onde a gente faz todo esse mapeamento paquimétrico e onde a gente faz uma avaliação mais minuciosa. Porque é importante a gente ver essa espessura, a gente ver os relevos, a gente ver as alterações, né, dessa córnea, fazer todo um mapeamento topográfico, como um terreno, que o engenheiro vai e vê todas as irregularidades do terreno, se está uniforme, se está equilibrado. Assim a gente faz com a nossa córnea. A gente faz todo um estudo para ver todas as alterações, e que são, em geral, com a topografia, né, com a tomografia, que é o Pentacam, com a paquimetria. Então, são exames hoje que nos dão um estudo preciso, um diagnóstico certeiro, para que a gente possa cada vez mais dar um diagnóstico precoce, inicial, para impedir a evolução e a complicação desse ceratocone, para que o paciente não tenha um comprometimento da visão grave, né, que possa limitar a sua vida e a sua saúde. Doutora Jane, outra questão também é quais são os fatores de risco? E eu acho isso assim de uma forma importante falarmos dos fatores de risco, porque quando combatemos os fatores de risco, a gente também combate essa doença. Então a gente tem que lembrar que tem um fator genético associado. Então o fator familiar da doença é um fator de risco importante, o histórico familiar. Por isso que é importante sabermos o histórico da nossa família. Por isso que é importante, diante de diagnósticos, tem um parente que tem problema de visão ou tem um problema de saúde, seja ele qual for, estarmos a par, porque muitas vezes podemos herdar também aquele fator genético. Então, o histórico familiar é um fator de risco assim, de suma importância. Outro fator importante é o ato de coçar os olhos com frequência. Pacientes que esfregam os olhos com força, às vezes no consultório, durante a consulta, né? Me chama muita atenção isso. Esfregam com a pressão, fazem uma pressão sobre a córnea, né, com muita habilidade e frequência. Isso vai alterando a espessura dessa córnea, vai rompendo essas fibras de colágeno da nossa córnea, e isso vai contribuir de forma importante, talvez o fator de risco mais presente, mais importante, e que vai gerar esse ceratocone. E eu gostaria de salientar que é mais frequente da pré-adolescência, na adolescência, em adultos jovens. Então, quando você vê as crianças, se você tem um filho adolescente, se você tem um filho criança ou jovem, que é alérgico, que é portador de rinite, sinusite, asma, atopias, e tem um hábito de coçar os olhos, freie, né? Trate essa alergia, porque é um fator de risco, assim, de uma importância que nós não devemos deixar de salientar. Então, asma, rinite, sinusite, as atopias de uma forma geral, que estão associadas às conjuntivites alérgicas e às coceiras oculares. Às vezes a mãe chega ao consultório e diz: doutora, meu filho coça tanto os olhos, mas doutora, isso já virou a mania, eu nem me preocupo, é só uma alergia. Mas se preocupe, mãe, se preocupe, pai, se preocupe, educador. Por quê? Porque esse hábito, essa frequência vai gerar e pode vir a gerar um ceratocone nesse jovem, nessa criança. Muito mais do que na vida adulta. A prevalência é na infância, pré-adolescência, adolescência e jovem. Essa doença ela tende a se desenvolver até os 30 ou 40 anos
de idade. Em geral, em torno dos 30, 35, até no máximo 40 anos, ela tende a se estabilizar. Então, é uma doença que tem uma incidência imensa no jovem, né? E tem que tratar. É alérgico? Trate a alergia. Tem conjuntivite alérgica? Procure o oftalmologista. Faça uso do colírio antialérgico. Às vezes é o olho seco, lubrifique. Então, é importante tratar essa causa, essa raiz, porque é um fator de risco grave. Seu filho pode desenvolver ceratocone por esse hábito errado, né? Além do que, além do risco do ceratocone, nós temos o risco de infecção, de pegar uma bactéria, né? De pegar um vírus, de pegar um fungo, uma outra, né? Um patógeno que pode levar a uma complicação e uma infecção ocular importante. Não faz tanto tempo, eu peguei um paciente com complicação ocular grave, né, por esse hábito de coçar o olho. Pegou uma bactéria importante e que nos deu bastante trabalho para tratar. Então, não é só a questão do ceratocone, também o ceratocone, né? Doutora, a gente tem aqui uma... E eu queria ressaltar, sim, desculpa te interromper, Tiago, está associado também a algumas alterações genéticas, pacientes portadores de síndrome de Down, pacientes portadores de catarata congênita, esclerótica azul. Então, algumas alterações e fatores genéticos também podem ser fator de risco e aumentar essa incidência do ceratocone. A gente tem aqui uma pergunta, doutora, de um ouvinte. O código dele é 77. Eu creio que seja lá de Salvador. Aliás, Bahia, tá aqui. Ituaçu, na Bahia. Tem um jovem da minha cidade, Ituaçu, Bahia. Ele tem esse problema, está perdendo a visão, risco de piorar. O que fazer, doutora? O nome desse jovem é Bruno, ele tem 15 anos, em Ituaçu, na Bahia. Então, é importante que você inicie o tratamento. Se já foi feito o diagnóstico, se essa baixa da visão for causada por ceratocone, é importante que ele já inicie o tratamento. O tratamento do ceratocone, nos estágios bem iniciais, às vezes até o óculos é favorável, tá certo? Outros casos, há necessidade do uso da lente de contato rígida, porque a córnea ela tem uma curvatura, ela está deformada, ela está alterada a sua superfície natural, né? Então, essa lente de contato rígida, ela vem aplanar, ela vem melhorar essa superfície e, de uma forma geral, melhora muito a qualidade de visão. Às vezes, o paciente tem uma intolerância, ele é alérgico, nós temos a opção das lentes esclerais, que muitos pacientes acham mais confortáveis, não vai tocar essa córnea, uma lente maior. Então, é uma outra opção também de correção. Paciente jovem, 15 anos de idade, que está com a progressão dessa doença, é importante pensar na possibilidade do crosslink. Fica difícil a gente dar um diagnóstico ou uma conduta sem examinar, mas eu estou mostrando as opções de tratamento. O crosslink é uma opção de tratamento importante, principalmente no paciente jovem, 14, 15 anos, que está com progressão, que está com a evolução da doença, que é um tratamento à base de riboflavina mais luz ultravioleta, que vai fortalecer, que vai melhorar a resistência dessa córnea e, consequentemente, vai melhorar a qualidade da visão e vai diminuir a progressão desse ceratocone. Então, em paciente nessa faixa etária, que tem um diagnóstico preciso e que está evoluindo, é importante pensarmos na possibilidade do crosslink. Há casos que está mais avançada essa irregularidade da córnea, que não houve melhora com a lente de contato. Muitas vezes a gente tem um recurso dos anéis interstromais, como o anel de Ferraro, onde ele vai melhorar essa irregularidade do astigmatismo, vai melhorar também essa progressão da doença e vai melhorar a qualidade de visão. E, em último caso de tratamento, nós temos a opção do transplante de córnea. Esse a gente só indica quando nenhum dos tratamentos anteriores tiver o resultado necessário ou a indicação necessária. Só mesmo em casos bem avançados. Já houve uma evolução nesses transplantes de córnea,
Antes, só se fazia o transplante penetrante, que era um transplante onde era transplantado todas as camadas da córnea. Hoje nós já temos o transplante lamelar, onde só uma porção da córnea é transplantada, com risco de complicações menores, com pós-operatório melhor, menos tempo de uso, menos risco de rejeição, porque os estudos mostram que em torno de 20% dos pacientes que fazem transplante de córnea têm risco, né, de rejeição. E no transplante lamelar, que é esse transplante mais moderno, ele tende a ter menos complicações. Estamos chegando ao final do nosso quadro Para Viver Bem. Queremos aqui agradecer a nossa amiga, médica, oftalmologista, doutora Giane Brasileiro. Doutora, quem estiver suspeitando que esteja com ceratocone, a senhora faz esse atendimento? Sim, fazemos esse atendimento, né? Nossa clínica é especializada só em visão, acompanho vários pacientes com ceratocone, né, que graças a Deus estão evoluindo bem, mas é importante entender que se esse paciente não for tratado de forma adequada, essa patologia pode evoluir e gerar uma baixa da visão importante e tornar a vida desse paciente limitante, né? Ele perder qualidade de visão e perder qualidade de vida pode gerar até uma cegueira legal. Então é importante tratar, fazer o diagnóstico precoce e combater os fatores de riscos já citados. Quanto ao histórico familiar, não há argumento, né? Mas fazer um exame oftalmológico com frequência. Se você tem histórico na família de ceratocone, olha esse alerta importante, olha essa dica importante. Se você tem caso na família de ceratocone, você precisa todos os anos fazer uma topografia corneana. Doutora Giane, mas eu não tenho nenhum sintoma. Nos estágios iniciais da doença, ela pode passar desapercebida. Então é importante, anualmente, quem tem histórico familiar, ficar em alerta e procurar um oftalmologista capacitado. E se você é alérgico, se você tem um hábito de coçar os olhos, a partir de hoje, mude essa história, saia do fator de risco, né, do ceratocone e passa a lidar com a sua alergia de outra forma, tratando sua alergia e prevenindo essa complicação ocular que é grave e que é importante. Doutora, e para quem está ali ouvindo pela rádio e deseja marcar uma consulta com a senhora, qual é o endereço da clínica e o telefone para contato? O endereço da clínica é Rua Dona Leopoldina, 374. O telefone de contato é 3221-6723 e 99984-4768. Então você que está ouvindo a rádio e tem esse desejo de ser consultado pela doutora Giane Brasileiro, liga agora, já marca a sua consulta, 3221-6723. 3221-6723. Tem alguém já atendendo nesse horário para marcar a consulta, doutora? Com certeza. E diante do diagnóstico de ceratocone, trate. É uma patologia progressiva. Ela vai tender a evoluir e pode vir a complicar. Então, não deixe sua visão ao acaso, né? Toda baixa da visão é um sintoma que precisa ser tratado. E é um desconforto muito grande, porque o paciente diz, doutora, o meu óculos não está me ajudando. E é angustiante, você tenta corrigir o grau do seu paciente e não consegue porque a córnea está alterada, está deformada. Então vamos juntos combater o ceratocone, será um mês que a gente vai falar com muita força aqui sobre isso e contamos com ouvintes, né? Inclusive este mês estamos fazendo quantos anos no ar, Thiago? É mesmo, doutora. A gente completa desde 2015, não foi, Alex? Que a gente começou aqui em quantos anos? 8 anos que estamos juntos, doutora. Então, 8 anos no ar, né? Então, preciso até fazer uma postagem sobre isso, mesmo? Porque 8 anos que estamos no ar, eu acho que mais de 200 ou 300 entrevistas ao vivo, se formos somados esses anos todos. Com certeza. Eu acho que dá mais do que isso, né? Então, louvado seja Deus por esse trabalho lindo. E quero pedir a você, compartilhe essa entrevista, que ela alcance muitos lugares,
porque a incidência, né, de ceratocone tem aumentado e a gente quer combater isso. Porque os quadros alérgicos também, cada vez mais crianças alérgicas, adolescentes alérgicos, né? E, infelizmente, essa incidência tem aumentado, mas nós vamos combater essa história, vamos diminuir esse índice, né? E vamos tratar com excelência cada paciente que vier em nosso socorro. Tá aí, gente, todas as informações. Se você não pegou o contato da doutora Giane Brasileiro, só falar conosco e nós temos aqui o número para suas informações e também para você marcar a sua consulta. Tiaguinho, e tem o meu Instagram, que é @ doutora Giane Brasileiro. Lá também tem um link na bio, onde já cai direto com a nossa equipe, onde você pode agendar também sua avaliação, tem dúvida, tem histórico familiar de ceratocone, sente coceira nos olhos, tem sentido muito embaçamento visual, mesmo com o seu óculos. O seu grau de miopia, de astigmatismo tem aumentado com muita frequência. Você é um paciente que precisa fazer uma avaliação mais minuciosa. Então é só você seguir a doutora Giane, @DRA Giane, com 2 N's, Brasileiro. Então, DRA Giane Brasileiro. É só você conferir. Nós conversamos com a médica oftalmologista, doutora Giane Brasileiro, aqui no quadro Para Viver Bem. Para Viver Bem.